Olá, sejam bem-vindos à segunda parte do Open Data Day Curitiba 2022, um evento organizado pela Code for Curitiba e Open Knowledge Foundation, com patrocínio da Quietec e da Investpark Empreendimentos Imobiliários, com apoio de O Expresso, newsletter semanal de Curitiba, Linked Data Curitiba Metrópole e Mais Gemba Consultoria. A nossa equipe gostaria de convidar você que está assistindo o nosso evento a responder a nossa enquete no Google Forms sobre qual evento, até agora da nossa programação, você gostaria de assistir em formato de live para saber mais sobre o assunto. O link segue aqui na parte de baixo da tela. E agora a gente dá início aos nossos trabalhos da tarde com a apresentação Mapeamento Colaborativo no OpenStreetMap com uso de inteligência artificial. Quem vai apresentar é Silvana Cambuim e Cauê Vestena. A Silvana é engenheira cartográfica, doutora em Ciências Geodésicas pela UFPR, é professora também da UFPR e presidente da Comissão de Tecnologias Geoespaciais de Código Aberto da Associação Cartográfica Internacional. A Silvana lidera o Laboratório Geoespacial Livre da UFPR e o capítulo dos Youth Mappers, mapeadores livres da UFPR, com as comunidades OSGel e OpenStreetMap. Já o Cauê é doutorando em Ciências Geodésicas pela UFPR, com enfoque de pesquisa em mapeamento de acessibilidade com ferramentas e dados abertos. A experiência dele de pesquisa é em sistemas de mapeamento móvel terrestre e atividades de extensão na área de mapeamento colaborativo. Silvana, Cauê, sejam muito bem-vindos. Obrigada, Nicole. Obrigada pela introdução, né? É muito legal estar aqui. Terceira vez já que eu participo, né, do Open Data Day Curitiba. Agradeço demais, né? A gente agradece demais o convite, né, a parceria com o pessoal do Code for Curitiba. A gente acredita muito nessa corrente, né, de participação mesmo, e com isso a gente consiga, de fato, criar, inovar, fazer ciência e atingir uma forma mais democrática de interagir com os dados, né, com as informações. E eu e o Cauê aqui, enquanto cartógrafos, né, a gente traz essa visão, então, né, pode ser um pouquinho puxando a sardinha aí para o nosso lado, mas da importância da informação espacial quando a gente fala em código aberto, né, ou em dados abertos. Tudo acontece em um lugar no mundo, então, das palestras que teve hoje de manhã, né, das conversas super bacanas, o professor Emílio falando de poluição sonora, toda a questão de mobilidade e de gênero, isso acontece no espaço, né? Então, para a gente entender a cidade, o espaço urbano, o espaço rural, como pessoas interagem, a gente precisa saber onde as coisas acontecem. E muitos dos dados abertos, por exemplo, a gente vai pegar a base de alvarás da Prefeitura de Curitiba. Ele tem lá um endereço, né? Então, assim, existe um componente espacial porque aquele alvará é dado para um determinado lugar. Só que como que a gente vai saber isso da onde a gente vai tirar a base, de onde vem esses endereços, né? O nome das ruas, a numeração dos prédios. Então, muito do dado aberto, né? A gente gostaria de... A gente tem que trazer essa visão espacial, né? O pessoal do Expresso, que é parceiro aqui do evento, acha muito legal os mapas que eles fazem. Então, assim, muitas das coisas que são feitas dando uma coordenada, ou dando um endereço, ou um dado aberto por município, por exemplo, ele precisa dessa informação espacial. Existem dados abertos governamentais sobre o espaço, mesmo porque tem várias coisas, como o limite dos municípios, limites legais que são, de fato, definidos pelo poder público. Então, a gente tem a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que veio até antes da Infraestrutura Nacional de Dados Abertos, né, o Decreto 6666 de 2008. Então, a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, ela já está aí há 14 anos, mas ela ainda é muito limitada para dados mais locais, apesar de, mesmo assim, uma informação super importante, ou uma coisa que um pouco até sabe, a gente tinha uma comissão nacional de cartografia que pelo menos fazia um pouco desse diálogo da sociedade com a questão dos dados espaciais. Essa comissão foi extinta no governo federal, então a gente está aí com o IBGE mantendo a INDE aí meio que
na importância que o IBGE tem, no tamanho que o IBGE tem. Mas hoje a gente vai falar sobre outra plataforma. Daqui a pouco o Cauê vai começar a conversar com vocês sobre justamente uma opção de mapeamento colaborativo, a maior plataforma do mundo, né? Então, convidar os que não conhecem a conhecer a comunidade do OpenStreetMap. Apesar do nome, não é um mapa de ruas apenas, né? É um mapa de tudo que a gente consegue aí identificar, grande parte das coisas. E ele é feito por mais ou menos 8 milhões de usuários no mundo inteiro. E todas as pessoas elas têm que ter mais ou menos uma compreensão similar sobre o que elas estão mapeando. E esse mapa colaborativo, né, como todos podem editar, ele se tornou com o tempo mais acurado do que as próprias bases oficiais. E não só porque tem muita gente editando, mas como também ele mantém aberta essa possibilidade de você incluir coisas que às vezes não passam por esse olhar oficial. Então, a gente trabalha, por exemplo, na UFPR com o mapeamento das áreas de favela, que muitas vezes, né, os assentamentos precários, né, os nomes que a gente usar, porque esse tipo de informação muitas vezes não faz parte das bases oficiais. Outra coisa que desde a primeira vez aqui no Code for Curitiba, e é o que o Cauê trabalha também no doutorado dele, é a questão da acessibilidade, né? Então, a questão das calçadas, a caminhabilidade na cidade para pessoas com deficiência ou não, né? Pessoas cadeirantes, pessoas com deficiência visual, mas uma cidade mais viva e caminhável para todos. Então, a partir do momento que a gente começa a ter em nossas mãos o mapa do mundo, a gente pode colocar essa visão plural, né, do espaço e ter um pouco o ponto de vista de todo mundo. O Cauê vai falar mais detalhadamente, né, sobre o OpenMap, sobre o nosso projeto específico Mapeadores Livres. E a gente vai fazer uma atividade, e aí entra a questão da inteligência artificial. Sabemos, né, que o que aconteceu em Petrópolis, até a nossa atividade ia ser lá, graças a essa comunidade. Já foi todo mapeado o projeto, o Cauê vai explicar depois sobre a parte humanitária também do PrEP. E a gente vai fazer atividade em outra região, mas o que eu queria dar o meu depoimento é que, assim, eu trabalhei em um pedaço nesse mapa de Petrópolis, a gente fez uma mapatona, que é uma maratona de mapas, que é o que a gente vai fazer com vocês hoje, e a gente eu editei uma coisinha sem as ferramentas de inteligência artificial, e eu fiz 2 partes usando as ferramentas que a gente vai mostrar hoje. E, de fato, o ganho, né, na velocidade de mapeamento foi muito maior. Então, hoje a gente vai trazer para vocês um pouco dessas ferramentas, né? A gente continua convidando quem quiser se juntar com a gente, né? A gente tem feito mapatonas mensais, a gente tem feito mapatonas internacionais, tem sido de uma forma muito bacana. Então, eu vou deixar vocês em ótimas mãos aí do Cauê. E daqui a pouco, quando tiver na parte mais prática, vocês tiverem dúvidas, quiserem, de repente, na hora que a gente estiver mapeando, fazer outras perguntas sobre o mapeamento colaborativo, tirar curiosidades, etc., sintam-se à vontade e sejam bem-vindos aí à comunidade de mapeadores. É uma coisa muito bacana e acho que se conjuga muito bem com toda a questão de dados abertos, por isso, né? Colocar essa inteligência espacial junto com as nossas análises e possibilitar que a gente veja essas relações das coisas no espaço. Certo? Então, Cauê. Bom, boa tarde, pessoal. Como a professora Silvana já apresentou, eu sou Cauê de Moraes Vesteno, eu sou aluno de doutorado da UFR, atualmente faço parte do projeto do Mapeadores Livres. Eu vou a respeito com o uso da inteligência artificial, tá? Então, eu vou começar aqui. Primeiramente, a gente começa fazendo uma comparação. Né? Boa parte das pessoas tem conhecimento do Google Maps, né? Que é uma ferramenta de mapeamento, né? Não de mapeamento, é um mapa, né? Disponibilizado pela Google. Né? E muitas pessoas têm a cabeça a usar
coisa que muitas não podem estar completo, né? Então a gente vem comparar, né, lado a lado, né, as diferenças deles. Então o OpenCityMap é um mapa, né, um sistema de código aberto, né? Todos os dados presentes nele são abertos. Cauê, o microfone está falhando bastante. Tá. Deixa eu... Será que sem vídeo funciona melhor? Parece aquelas coisas de supressão de ruído, Cauê. Deixa eu tentar e compartilhar aqui. Deixa eu tentar ver se o Chrome melhora. É que eu realmente acho que é o problema que então tá muito defasado, também tá. E não é a primeira vez que eu fico na mão, assim, por conta de que ela já tá quase... Sim. Eu posso ir falando, Cauê, se você quiser. Como é que tá o áudio do microfone, né? Hã? Continua ruim? Continua. Se precisar reiniciar, posso ir fazendo esse começo da apresentação, talvez? Alguma coisa assim? Olá, acho que estamos de volta. Acho que vou fazendo o comecinho da apresentação aqui pelo... Eu só vou compartilhar a tela aqui da apresentação. Aí eu começo aqui, qualquer coisa, Cauê, a gente continua. Eu só vou... Acho que se der para colocar a minha tela, eu vou isso. Então, a gente começa aqui, acho que enquanto o Cauê dá uma ajeitada ali na parte de microfone dele, né? Eu vou começar, então, nos reapresentando aqui, né? A gente está aqui fazendo parte também do programa de pós-graduação em Ciências Geodésicas ali na UFPR, e o nosso grupo ali se chama Mapeadores Livres, né? E faz parte do Youth Mappers. Deixa eu passar para frente aqui. Bom, então o Cauê ia dizendo, né, que o mapa global mais conhecido é interessante, isso até na história da cartografia, né? Quem tinha imaginado em fazer de fato um mapa do mundo existia, né? Existiram projetos disso na época da cartografia ainda analógica, mas de fato, a partir de 2005, a gente tem o Google Maps e ele foi se tornando uma ferramenta que a gente usa no dia a dia. Eu trabalho com cartografia antes disso, e aí a gente tinha, eu lembro de uma grande indústria de mapas, só assim, depois do Google Maps, eu posso pelo menos dizer em casa com que eu trabalho, né? Mas, de fato, é a primeira ferramenta de mapa global, e ela
ela é muito conjugada a essa capacidade também dos smartphones hoje de ter um sinal de GPS, né, onde a gente pode se localizar. Então, além da gente ter o mapa, a gente tem a rodinha azul, que é o lugar onde a gente está no mapa, né? Só que o Google Maps ele tem uma visão, né? Ele é uma plataforma comercial da Google. Tanto o código quanto os dados são proprietários, né? E as edições são feitas apenas pela Google. Às vezes eles pedem pequenas. Já teve uma ferramenta colaborativa que foi desativada, e eles às vezes perguntam, né, sobre determinado lugar que a gente vai. Toda a parte da aplicação é feita por assinatura, né? Então a questão toda é diferente de visão de dados abertos. E, por outro lado, a gente tem essa plataforma que é o OpenStreetMap, que tem código aberto, então toda a plataforma inteira é feita em código aberto. Ele trabalha com dados abertos e colaborativos, então todas as pessoas podem ajudar a editar o mapa e todas as pessoas podem tirar dados do mapa, né? Então, existe uma licença específica, né? Ele tem um licenciamento de atribuição, então a gente sempre tem que citar os colaboradores do OpenStreetMap a usar as plataformas. O uso é aberto, né? Também a gente pode utilizar em aplicações, em sites, o mapa de fundo do OpenStreetMap e não do Google Maps, né? Eu não sei quantos de nós a gente tem assim visita algum site que daí tipo o licenciamento do Google Maps mudou e o mapa de fundo está desabilitado, né? Com o OpenStreetMap não tem esse problema, e toda a questão do OpenStreetMap é centrada na comunidade, né? Na comunidade de desenvolvedores, na comunidade de mapeadores. Bom, então esse aqui é a carinha do SM, né, do OpenStreetMap. A gente vê aqui a região do Centro Politécnico, aqui em Curitiba, e do campus do Jardim Botânico da UFPR, e a gente vê que ele tem bastante detalhe, né? Então, não são só ruas, como eu falei, o nome dá a entender que são só ruas, mas não são. A gente tem aí prédios, a gente tem estacionamentos, a gente tem lojas, a gente tem hospitais, né? Então, se tem áreas verdes, né? E etc., né? Ali está aparecendo também a parte do trilhas, etc., né? Então, ele tem também embutido uma capacidade de você colocar a condição das calçadas, rampa, os cruzamentos das vias, piso tátil, etc., né? E o interessante é que cada ação de mapeamento que é feita, ela vai se acumulando na plataforma e o dado pode ser utilizado por todo mundo. Então, quando a gente fala do OpenStreetMap, eles são várias coisas, né? Ele tem esse banco de dados de referência, né, que seria o conjunto de todos esses dados aqui. A gente tem uma série de ferramentas associadas que ajudam a gente a mapear, e aqui hoje a gente vai trabalhar com uma ferramenta chamada Rapid. A gente vai falar de outras aqui nos slides seguintes. A gente tem a comunidade dos mapeadores, né? Então, ela não existe se não existe gente motivada a cooperar, e essa comunidade de mapeadores vai desde voluntários que ajudam a manter a comunidade, o mapa sempre atualizado, às vezes por vários motivos, né? A gente tem essa comunidade também, ela é solicitada em casos de emergência, de crises humanitárias, né? Então, também existe esse perfil. E hoje em dia existem também mapeadores profissionais, então que são pagos por empresas, principalmente na área de tecnologia. Por exemplo, a própria Facebook, o pessoal da Microsoft, outras grandes empresas acharam que era uma melhor ideia investir no OpenStreetMap e nas ferramentas do OpenStreetMap, do que tentar, por exemplo, fazer uma ferramenta concorrente com a do Google, né? Então, acabou também tendo um certo ecossistema de editores corporativos que faz parte também dessa comunidade, né? Então,
pelos mais diversos motivos, desde a gente trabalha muito com estudantes também, com a própria formação, né, das pessoas, aprender a usar a ferramenta, usar ela para aprender. E, além de tudo, eles têm uma série de padrões ou protocolos de mapeamento. Quer dizer, não é feito de qualquer forma. Voltando aqui, né, se a gente tem aqui o Hospital Horácio-Guettner mapeado ali com uma cruzinha vermelha como o Hospital Horácio-Guettner, qualquer outro hospital no mundo vai ter que entrar na mesma categoria semântica de um hospital. Isso já é difícil a gente fazer, né, com um grupo pequeno de pessoas. Imagine a gente juntar pessoas de todas as línguas do mundo inteiro, tentando classificar corretamente o que é um hospital, o que é uma loja, o que é uma biblioteca, o que é uma rua, o que é uma casa, o que é um galpão, o que é uma floresta, o que é um campo. Então, isso é feito através de uma página na Wiki, onde é traduzido para N línguas, com fotos, tipo, é isso aqui que a gente considera uma rua pavimentada. Então, fotos do que seria pavimentado, porque, às vezes, a ideia de pavimentado na Indonésia, na Noruega, pode ser diferente. Então, essa parte dos protocolos é uma parte semanticamente muito rico e muito multicultural. Bom, continuando, a gente tem aí, chegando nos 8 milhões aí de usuários, então a gente vê que é uma plataforma que vem crescendo exponencialmente desde 2009, ela é de 2005, quer dizer, ela já temos aí 17 anos da plataforma, né? Então é uma quantidade bem grande de gente. Teremos o Cauê de volta. Olá, Cauê. Oi, prof. Meu microfone está melhor agora? Está bem melhor. Então, beleza. Então, como a prof ia falando, prosseguindo aqui na apresentação, né? O OpenCityMap é uma comunidade aberta a mapeamento para qualquer pessoa que tenha interesse em mapear, né? E cuja quantidade de usuários só vem crescendo, cujo interesse de entidades tanto públicas quanto privado também vem crescendo, certo? Pode passar, prof. Então, como já tinha sido mostrado, né, o OpenCityMap ele é composto por uma série de componentes, né? Então, o principal bloco construtor são os padrões e protocolos de mapeamento que estão amplamente documentados, né? Estão amplamente documentados na wiki do OpenCityMap, onde tudo está descrito de maneira transparente. Todos os mapeamentos. Próximo slide. Então, como vocês podem ver, né, a licença, né, acho que é um tema muito importante ser tratado aqui no nosso Open Data Day, né, é que nós temos uma licença OBDL, né, o clássico semelhante ao Creative Commons, né, e você, toda vez que queira fazer uso, né, de um mapa ou qualquer dado do OpenCityMap, a única coisa que você precisa fazer é atribuição, né, de crédito, né? Então, dizer que aqueles dados saíram dos autores e contribuidores do OpenCityMap. Inclusive, o uso comercial é permitido e até estimulado, né? Desde que você sempre mantenha a licença para os dados que sejam derivados a partir dos dados do OpenCityMap, tá? Próximo slide. Então, o OpenCityMap ele tem um ecossistema de ferramentas, diversos utilitários que auxiliam, né, tanto na questão da aquisição dos dados, da edição da base, né, como também, assim como existem editores para tarefas, né, para tarefas específicas, como o WheelMap, que é para mapear a acessibilidade, né, de estabelecimentos para cadeirantes, né. E a gente tem outras ferramentas, como a API da Overpass, que permite você obter os dados, né? A gente tem o SMEng, que é um navegador, assim como o Google Maps, né? Para
traçar rotas, né, para no veículo você poder se locomover fazendo uso do OpenStreetMap, tem o SM-SHA para você conferir, fazer auditoria de dados, tem o Field Papers para você mapear em campo, mesmo que você não tenha recursos como um smartphone para mapear, né? Então, ele sempre é voltado pensando na universalidade e na acessibilidade. Pode passar. Por exemplo, uma ferramenta que nós temos, né, é o Open Road Service, que tem, por exemplo, um perfil de traçado de rotas otimizado para cadeirantes, atribuindo uma nota de 0 a 10 para rotas otimizadas, baseado nos dados do OpenStreetMap, tá? Ou seja, você tendo os dados lá na base, você consegue traçar uma rota otimizada. Pode passar. Aí a gente também vem para a questão das comunidades de mapeadores, né? Porque o OpenStreetMap ele reconhece a autonomia das comunidades locais para estabelecer certos padrões de mapeamento, porque às vezes o esquema que você vai ter de você identificar as ruas daqui do Brasil vai ser diferente da Zâmbia, que vai ser diferente do Reino Unido, que vai ser diferente do Japão, e por aí vai. Então, as comunidades elas têm sua autonomia reconhecida, e a gente tem uma série de entidades que constituem, né, comunidades de mapeadores, como, por exemplo, o Geoticas, o Youth Mappers, a comunidade Youth Mappers Brasil, assim como a própria fundação do OpenStreetMap, tá? Que é uma fundação sem fins lucrativos, que é o que está por trás do OpenStreetMap, digamos assim, né? Pode passar. Então, a principal, uma das redes que ganhou maior notoriedade, né, nos últimos anos é o Youth Mappers, né? E como diz o próprio slogan deles, né, nós não só construímos mapas, mas nós também construímos mapeadores, né? Então, o enfoque dessa comunidade, né, é principalmente na capacitação de mapeadores, como, né, nós costumamos fazer muito e a gente vai ter a oficina depois, né? Então, ela é centrada em campos universitários justamente para tentar, mundo afora, né, todo mundo colocar em prática o que é a ideia da extensão universitária aqui no Brasil, né? Que é a universidade trazer o conhecimento específico para atuar na comunidade, tá? Pode passar. E aí dentro, né, do Youth Mappers existem os capítulos do Youth Mappers, né, como nós, o Mapeadores Livres, né? Então nós somos um capítulo de extensão um episódio, um projeto de extensão da UFPR e um capítulo da rede Youth Mappers que eu falei lá. Inclusive nós somos o primeiro do Brasil aqui e desde 2020 nós desenvolvemos, né, atividades de mapeamento focado na capacitação de usuários novatos, né, assim como também projetos específicos, como o mapeamento de favelas e também da acessibilidade urbana. Passando. Então, aqui, né, juntando tudo isso que a gente falou aqui do OpenStreetMap, né, a gente tem exemplos aqui interessantes do que acontece, por exemplo, do que acontece quando a comunidade se une, né, para mapear. Então, vocês podem ver aqui, esse é um mapeamento de edificações em Petrópolis para auxílio da resposta para auxílio às equipes de resposta às enchentes, né? Porque você precisa saber como estavam as edificações antes para auxiliar em você poder calcular o dano que foi causado e, inclusive, para atividades de busca e salvamento, né? Então, em coisa de menos de um mês, né, como vocês podem ver ali no gráfico, a cidade inteira, inclusive as áreas que não são de risco, tiveram suas edificações mapeadas. E olha que interessante, vocês vão ver ali que a maior parte dos mapeadores envolvidos nessa tarefa tem mais de um ano de experiência no OpenStreetMap. Mas uma boa parte ali, ó, cerca de 35%, são mapeadores novatos que começaram a fazer parte da comunidade do OpenStreetMap graças, né,
a um dos fatores, né, dos mapeadores livres, do IFMappers, que é a ação nas redes sociais para atrair as pessoas, né, e assim a gente manter uma comunidade ativa de mapeadores que auxiliem, né, na manutenção dos dados e né, do OpenStreetMap como um todo. Pode passar. Então, aqui outro exemplo, né, do que acontece quando a comunidade mapeia. Né? Então, por exemplo, em 2010, Nairobi, a capital, né, do país do Quênia, né, vocês têm na direita o Google Maps e você tem na esquerda o OpenStreetMap. E aí vocês veem, né, se é uma cidade de um continente menos rico, né, você vai ter a Google dando muito menos atenção para aquele lugar, né? Enquanto que no OpenStreetMap, a própria comunidade, né, ou mesmo pessoas de outros países auxiliam, né, mas a própria comunidade faz o seu mapeamento e tem em si, né, a localização dos pontos de interesse, de endereços, né? Às vezes a pessoa que ela não tem acesso a endereço, que ela não tem endereço, ela não tem acesso a serviços públicos básicos, sabe? Então, assim você vê a importância, né, do mapeamento como um todo. Pode passar. Então, vamos aqui à nossa oficina, né? Nós temos... pode passar, prof? Nós vamos atuar num projeto, né, de mapeamento aqui. Alguns dos projetos que nós, os mapeadores livres, temos ativos aqui, né? A gente tem vários projetos de mapeamento que vocês podem, qualquer um pode contribuir lá no Task Manager, né, do TeachOSM, que a gente vai mostrar em breve para vocês. E esse TeachOSM, esse Task Manager, é uma ferramenta que permite organizar, né, esforços de mapeamento de mapeamento em grupo, né? Onde você divide o mapa em unidades menores e cada pessoa fica responsável por aquela unidade, e assim você consegue monitorar e também você consegue monitorar, né, o percurso, né, o quão completa tá esse mapeamento, como você também consegue validar o mapeamento que um usuário menos experiente fez, né? Então, ele também permite a auditoria das coisas e fiscalização e acompanhamento, né? Pode passar, prof. Então, a ferramenta que a gente vai usar junto, né, com o Task Manager, né, o editor RapidID, né? O ID é o editor padrão do OpenStreetMap. E esse RapidID, ele permite o uso de inteligência artificial para auxiliar, né, a vetorização automática, a obtenção automática de feições no mapa, né? Então, por exemplo, aqui na imagem nós temos algumas casas já mapeadas, e em roxo vocês podem ver as que o algoritmo identificou automaticamente. Isso aumenta muito a velocidade, né, de mapeamento, né? E também existe a modalidade para feições lineares, né, para vias. Então, em meio agrícola, por exemplo, isso ajuda muito, né, a você ter a velocidade de conseguir mapear, tá? E aí, pode passar, prof? E aí eu vou deixar aqui no ar a pergunta, que vocês vão ver ao longo da oficina, né, da parte prática aqui da oficina, né? Se o mapeamento com auxílio de inteligência artificial, se é uma realidade já ou se é algo para o futuro, né? Como vocês podem ver aí destacado em roxo, são todas feições lineares, todas ruas identificadas automaticamente. Mas será que o desempenho é sempre bom, né? É claro que isso é uma questão do nível atual de desenvolvimento tecnológico. Se a gente comparar a solução que a gente tem agora, ela é muito superior à que a gente tinha há 5 anos atrás, né? Que é muito superior à que tinha há 10 anos atrás, tá? Mas vocês vão ver que é uma ferramenta fantástica, mas que ela ainda não é perfeita, tá? Então, pode passar, prof. Então, muito obrigado e vamos mapear. Vamos aqui para a nossa atividade prática aqui, tá bom?
Então, eu peço, se puder mandar, prof, no chat aqui, a task, essa task ali que está no slide, que é a 1382, acho que é, né? Eu queria também aproveitar para falar que, assim, o mapeamento é muito sobre conhecimento local, né? Então, claro, a inteligência artificial ela vai ajudar a gente a ter as feições pré-desenhadas. A gente vai ter que fazer bastante interpretação do que a inteligência artificial nos diz. E a gente vai aqui estar fazendo um projeto que é na Paraíba, na cidade de Conde. Então, quando vocês forem, vocês não precisam mapear só dentro do Teach OSM, né? Vocês podem usar esses conhecimentos para entrar para a comunidade e ajudar tanto nas mapatonas do Mapeadores Livres ou mapear por conta de vocês mesmo, usando o RAP, depois é aberto para todo mundo. E é muito melhor, é muito mais... É muito interessante vocês ajudarem a mapear lugares que vocês conhecem, que vocês vivem, né? Porque essa parte do conhecimento local é muito importante também no SM. Acho que precisa compartilhar a tela, Carol. Bom, a primeira coisa que eu acho que todo mundo precisa fazer é se cadastrar no OpenStreetMap, né? Isso é o fundamental, a primeira coisa necessária. Então, a primeira coisa que temos que fazer é isso. Então, quando vocês abrirem, né, vocês vão ter aqui a tela, né, e aqui no canto superior direito, vocês vão ter aqui a opção de login, tá? Então, vocês precisam fazer o login fazendo o uso do seu login no OpenStreetMap. Quem não fez, corre lá no www.openstreetmap.com e cria sua conta, tá? Eu vou dando sequência aqui, dado o horário aqui, né? E aí, conforme forem aparecendo as perguntas, a gente vai respondendo, tá? Então, aqui a gente tem o nosso projeto de mapeamento. Como eu disse, como a professora Silvana frisou, vocês podem mapear fora, né, do Teach OSM. Ele é bacana aqui porque ele tem aqui uma dashboard com informações, ele ajuda, né, ele dá estatísticas, né, do mapeamento, de quem ajudou, de quantas tarefas tem para fazer. Ele é uma ferramenta muito bacana, tá? Então, aqui, vocês vão sair nessa tela inicial aqui, e aí vocês podem clicar aqui em contribuir, tá? E aí vai solicitar que vocês façam, né, que vocês selecionem uma tarefa para contribuir. Então, cada quadradinho desses é uma área discreta em que vocês podem estar realizando o mapeamento, tá? Então, quando vocês virem áreas em vermelho assim, é porque é uma área prioritária, ou seja, interessa antes completar o mapeamento dessa região, né? Você deve deixar ela em primeiro lugar, né? Claro que geralmente são deixados mais áreas para que já aproveitar o esforço de mapeamento para completar uma área maior, né? Então, vamos aqui para a área selecionada. Aqui, você seleciona um desses quadrados. A gente tem aqui um pouco... É legal porque ele já fala aqui, ó, por exemplo, os quadrados de azul claro, eles estão prontos para validação. Geralmente, só mapeadores experientes podem validar, tá? O quadrado verdinho, ele já foi validado. O quadrado amarelo é algum que estava disponível para validação, porém, um validador foi lá e disse, não, ainda tem mais coisa para mapear. E o que tiver com um quadradinho aparecendo no cadeado é porque outra pessoa já está editando, tá? É sempre aconselhado você não pegar os quadrados na vizinhança de um quadrado em edição, tá? Para evitar que duas pessoas estejam mexendo ali na mesma área. O quadrado é limitado, só que às vezes você tem uma edificação que ele fica pedaço dentro do quadrado e é interessante você fazer essa edificação, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. E aí, aqui tem um detalhe...
cadeado, já sou eu editando ali. Isso já é a professora ajudando aqui. Então, quando a gente abre, a gente vai dar de cara aqui, né, com a interface, né, que permita que você dizer se já foi, não foi mapeado. E aí, para abrir lá o RapidID, que é o editor que vai permitir a gente aumentar a velocidade do nosso mapeamento, fazendo uso do auxílio da inteligência artificial, é aqui nesse botãozinho, RapidID, tá? Então, peraí, só um pouco. Vocês descem aqui, né, nessa barra lateral, tudo aqui, embaixo aqui dos botões aqui, o último botão aqui, né, nessa barra do canto direito, aqui na parte inferior, né, onde está escrito Reload Editor, ou em português deve estar Recarregar Editor. Vocês vêm aqui e selecionam RapidID. E aí ele já vai abrir uma nova aba. Eu tenho que mudar a aba de compartilhamento aqui no StreamYard para vocês verem. Mas antes de fazer isso, só para mostrar para vocês, que daí ele deixa aqui, né, de uma visão mais ampla, apenas ele vai abrir a outra aba, né? Como eu não estou compartilhando a janela, estou compartilhando a aba, vocês não vão poder ver aqui. Mas ele abriu em outra aba esse editor que permite o uso da inteligência artificial, tá? E aqui na outra aba vai ser só para quando a gente concluir o mapeamento ou o que tiver para ser mapeado, para a gente responder sim, não ou imagem ruim. Existem casos que a gente diz que a imagem está ruim, aí ele vai aparecer como área não disponível para mapeamento. Quando eu falar sim, a área vai ficar azul, pronta para validação. Quando eu falar não, ela vai se manter disponível para continuar mapeando, e aí não tem nenhum problema. Se você não conseguiu mapear tudo, você vem e diz que não foi tudo completamente mapeado e deixa para que outra pessoa no futuro complete, né? Não tem problema nenhum. Então, vou mudar aqui a aba que tá sendo compartilhada, só um momento. Tenho que parar aqui de compartilhar essa. Enquanto isso, quem tiver dúvidas, quiser saber, tiver dúvida, escreve ali no chat. A gente tá aí para trocar ideia, né? Já aproveito para dar um abraço aí para a Jaqueline, para a Raquel, são colaboradoras aí de longa data dos Mapeadores Livres. Que bom vê-las aqui. Obrigada pelos elogios. Vamos lá, tá compartilhado, Jaco. Então, dando prosseguimento aqui, a gente já está com a tela do RapidID já compartilhada, e aí ele está aberto aqui, né, na aba aqui, e aí a gente vai vendo aqui, ó, que onde a gente tem as feições representadas aqui, né, onde a gente tem as feições já representadas na cor vermelho alaranjado, são edificações já mapeadas. E se vocês repararem como estava antes, onde aparecem as edificações nessa cor roxa, são edificações automaticamente identificadas pela inteligência artificial do RapidID. Quando você abre ele aqui, ele vai mostrar para a gente. O bacana é que ele já tem um framework aqui que permitiria, né, que sejam integradas outros tipos de mapeamento. Sei lá, podia ter um outro provedor aqui que permitisse você, por exemplo, mapear árvores solitárias. Aí você poderia desativar. É aconselhado que, se você está mapeando ruas, você desabilita aqui as edificações para ficar mais leve, né? Eu vou desativar aqui só para mostrar para vocês, sem essas reconhecidas automaticamente, que ainda não fazem parte da base do OpenCityMap, mas estão aqui já disponíveis, tá? Eu vou ativar novamente para mostrar para vocês aqui elas identificadas automático. É aconselhado desativar aqui as vias só para não ficar consumindo o poder de processamento da tua máquina, tá? Isso se aplica principalmente para quem está com uma máquina mais modesta. E aí, como vocês podem ver, tem provedores diferentes, né? Então, as vias são providas pelo Facebook e as edificações são providas pela Microsoft.
Então, com a redes neurais convolutivas treinadas com imagem de satélite e edificações já identificadas, tá? Aí eu vou passar uma dica aqui para vocês, que vocês podem usar a tecla W, né, do teclado de vocês, para ligar o modo wireframe das feições do OpenCityMap, porque às vezes fica muito poluído visualmente e fica difícil você ver se essa, né, identificação automática foi feita com qualidade, tá? Então é isso. Então vamos lá. Eu vou ligar de novo aqui só para facilitar aqui a visualização para vocês que estão vendo a transmissão, mas se vocês, quem estiver fazendo, quiser ligar o modo wireframe para ficar mais fácil, né, de tornar menos poluído visualmente, mas eu vou fazer aqui para ficar mais fácil de vocês enxergarem. Então aqui ele mostra já na cara aqui duas opções: usar essa feição, letra de atalho A, ou descartar essa feição, letra de atalho D. É muito bom porque quando você pega esses atalhos, você vai se tornando mais rápido ainda. Aqui é a primeira vez, como vocês podem ver, essa casinha está muito bem definida, então eu vou dar usar essa feição. Tá? Tá. Aqui ele está pedindo para eu fazer um login, tá? Porque por alguma razão ele não puxou lá o login, não tem problema. Você vem aqui e dá as permissões e dá acesso aqui. Ele conectou, ele vai pedir se você quer fazer um walkthrough aqui, né, porque ele também tem um tutorial embutido, né, quem quiser aconselho a fazer, é bacana, mas eu vou dar sequência aqui, porque eu já estou fazendo o tutorial aqui. Né? Então, agora que eu aceito, como apareceu aquele pop-up, ficou complicado de ver, mas vamos fazer aqui numa outra, né? Pegar aqui e aperta em usar essa feição. Tá, ótimo, já está aqui. A partir de agora, ela já foi identificada como uma feição que, se você que está apta a ser submetida à base do OpenCityMap. Eu já vou submeter essas duas só para mostrar para vocês. Então, as minhas alterações em curso, elas ficam aqui, para quem nunca mexeu com o OpenCityMap, né? Ficam aqui na fila para você enviar. Aqui, então, no caso, como é um mapeamento lá pelo projeto do Task Manager, né, ele já vem com as hashtags que permitem identificar, né, que permitem identificar, auxiliar a identificação da origem desses dados, porque o OpenCityMap ele também é muito aberto e transparente com relação a metadados, ou seja, a origem desses dados. E informações a respeito desses dados. Então, ele já é transparente em dizer, foi feito um mapeamento com auxílio de inteligência artificial e veio, né, do projeto 1382 do Task Manager, né, e também aqui, também eu já coloquei aqui, por exemplo, o hashtag Open Data Day Curitiba 2022, que esse projeto a gente está usando aqui, né. Eu queria ter feito um projeto da cidade de Curitiba, mas infelizmente aqui em Curitiba não está, ainda não tem essas edificações disponíveis. Acredito que eles vão fazendo processamentos, né, de pedaços do mundo, né, e isso com certeza consome um poder de processamento absurdo e provavelmente a região de Curitiba ainda não está mapeada, senão eu teria feito aqui um mapeamento de edificações de Curitiba para mostrar no Open Data Day aqui de Curitiba, né, mas infelizmente não foi o caso. Né? Então, a gente pegou um dos nossos projetos que já estavam em andamento e eu adicionei, né, essa hashtag do Open Data Day Curitiba, porque está sendo usado aqui. Então, toda a edição que for feita nesse projeto hoje, né, vai estar lá nos metadados que foi feita nessa nossa oficina aqui, tá, pessoal? Então, eu vou fazer o upload aqui e a partir inclusive, até porque Conde, né, foi uma atividade, vocês vão ver ali que junto com das hashtags tem a UFPB. Então, foi feito junto com o pessoal da Universidade Federal da Paraíba, a gente faz umas mapatonas conjuntas, e foi uma atividade, então, que a gente começou com eles, e aí, como a imagem está boa, etc., a gente resolveu trazer, né, pedir para vocês hoje aprenderem, e assim, tudo que vocês estão fazendo, né, quando vocês enviarem, vocês estão enviando para a base mesmo, ele vai ser revisto,
mas já é parte do mapa. E, claro, a inteligência artificial sugere, né? Mas nem sempre a gente usa e a gente pode identificar outras edificações. Talvez seja legal, né? Colocar uma coisa que não tenha sido... Que não deu certo. Ou que esteja errado. Eu uso muito o Shift R para ficar tirando e colocando os rotinhos. Sim. Porque os rotinhos, eles meio que atrapalham, a gente não consegue ver se o que está embaixo está bem certo. Né? Eu gosto de usar o W, né? Que liga o wireframe aqui. É que o Shift R apaga o rotinho, o negócio do Rapid mesmo. Tudo, né? Legal. Isso aí é uma coisa que está errada, por exemplo. Então, eu já ia chegar nessa parte, prof. Já fui me... continuando aqui, né? A partir continuando lá, né, dando sequência, acho que eu até vou fazer aqui com uma outra aqui, né? Para mostrar mais uma vez para o pessoal. Então, eu vou fazer mais uma submissão dos dados aqui, né? Então, a partir do momento que eu clico aqui em fazer o upload, como estava explicando, né? E que ele fez esse upload lá para o OpenStreetMap, esses dados, a partir de agora, já fazem parte da base global do OpenStreetMap e já vão estar disponíveis. Às vezes, por conta, né, da grande quantidade de requests que o servidor do OpenStreetMap recebe, pode demorar até uma meia hora para essas feições estarem disponíveis, né? Por exemplo, em aplicativo, em API que você pode usar para fazer o data mining, né? Ou para fazer o download desses dados, ou para aparecer renderizado lá na base do OpenStreetMap, a maior parte das vezes, assim, coisa de 30 segundos, às vezes até instantaneamente está lá. Mas pode demorar até uma meia hora para aparecer lá, porque são servidores mantidos por uma entidade sem fins lucrativos, né? Primeiro de tudo, que não tem lá aquele financiamento. E porque esses servidores recebem muitas requests, né? Então, pode demorar até uma meia hora, né? Então, aqui, como vocês viram, muitas das edificações estão ótimas, né? Vou fazer umas aqui usando atalho, vocês vão ver, ó. Letra A, pá, puf, aceito. Essa aqui também vão dar um Shift R. Opa, peraí. Não, é Shift R, né, prof? O L é de localization. Shift R, né? Essa aqui não sei tanto assim, né? Essa aqui, ó, por exemplo, tá legal aqui, letra A, né? Tá. Então, como vocês podem ver, aqui em algumas regiões, principalmente onde a gente tem edificações muito bem espaçadas, né? Funciona tudo, nossa, com desempenho muito bom. Isso que essa imagem que a gente tem aqui disponível é uma imagem da Maxar, né? Que foi usada para isso. E ela tem cerca de 0,5 metro de resolução. Provavelmente no futuro, quando a gente tiver imagens de satélite, né, de, assim, coisa de 5 centímetros disponíveis globalmente, o resultado vai ser ainda melhor, né? Só que em algum... Opa, pode eu ia falar da questão das tags também, a gente está usando tudo como building, né? Porque a única coisa que a gente sabe é que é uma edificação. E aí, o edificação, né? Edifício, quem está trabalhando em português. Mas ele tem uma série de outras tags, que seriam as coisas que se a gente tivesse o endereço dessa casa, se a gente estivesse trabalhando num lugar onde a gente conhecesse, a gente poderia colocar outras tags. Então, que isso é uma coisa, é uma casa ou é uma indústria, se é uma loja, qual que é o site da loja, ou qual é o horário de funcionamento, etc. Então, a gente está trabalhando com uma tag só, porque a gente está trabalhando à distância, né, numa região. Mas, em outros momentos que vocês queiram usar, é interessante isso também, que você pode colocar outras informações adicionais, ou outra pessoa no futuro, por exemplo, alguém lá de Conde mesmo, resolve olhar, essas casas estão todas mapeadas, e eles resolvem ir falando o que tem em cada casa, né? Então, eles já vão ter o desenho e vão conseguir adicionando, ou melhorando, ou, né? Então, é uma coisa que vai se refinando com o tempo.
né? A nossa ideia é que não é a última vez que alguém vai mapear Conde no mundo. Mas até a gente já tem estudo científico nisso, que quando você começa a mapear um lugar, é interessante que aí as pessoas começam a colaborar mais ali, porque o mapa não está tipo vazio. Então, não sei o que é bom, mas tudo bem. Então, continue, Cauê. Muito bacana o adendo aqui da prof, né? Então, aqui para vocês saberem a questão das tags, né? As tags são os atributos de cada feição, e como a prof disse, a gente só pode falar que isso aqui é um edifício, né? Uma construção, né? Porque a gente não tem como ter certeza. Existem casos muito específicos, às vezes, de uma igreja, assim, que a gente consegue identificar, um ginásio de esportes, e ainda assim pode ser que na real seja uma indústria, né? Então, a gente tem no OpenCityMap, né, como a gente caracterizar as coisas de maneira mais genérica e ampla, né, onde a gente tem uma informação que ela é verdadeira, ela só não é tão específica, né? Então, isso aqui, muito provavelmente, cada edificação dessas, cada construção dessas é uma casa, mas a gente não tem como ter certeza. Então, ao invés de colocar uma informação com risco de ser errada, a gente põe uma informação que está correta, ainda que falte, né, especificidade nela, né, que falta dizer o tipo de construção que é ali, né. E não sei se vocês conseguem ver aqui na tela compartilhada, por exemplo, ele também permite que o OpenStreetMap também permite que você coloque metadados na própria feição, para que lá na tabela de atributos você saiba, por exemplo, que você tem, por exemplo, você tem informações que te ajudem a ter a origem desses dados, né? Porque às vezes os metadados se perdem quando se transforma de um formato para o outro, e já a tabela de atributos está lá, né? Então você vai ter, onde quer que você baixe essa edificação, você vai ter a informação de que isso saiu dessas edificações automaticamente identificadas no RapidID com esses dados fornecidos pela Microsoft, né? Então, todo mundo nessa cadeia de processo está recebendo crédito por quem fez, que é o padrão ouro de tudo que é compartilhado, né? Você compartilha as coisas, você não, né? Mas você sempre dá o crédito para quem fez as coisas, né? Então, aí que tá. Até agora, tudo muito bonito, muito maravilhoso, mas será que sempre dá certo, né? Então, como a professora mostrou aqui, né, no Shift R, a gente pode ver que isso aqui, segurei o Shift R, ele fez várias vezes. Isso aqui são várias, né? São várias construções, uma do lado da outra. Aparece, inclusive, um conjunto habitacional de sobradinhos, né? E aí a gente vê aqui que a inteligência artificial identificou isso tudo aqui como se fosse uma edificação só. Então, isso aqui está errado. Aí, vocês podem simplesmente dar um ignore this feature, que é importante também, porque eu não sei se é feito assim, né? Mas é muito provável, né, que esses dados sejam enviados de volta para a Microsoft, e aí eles possam ajudar a melhorar, né, o algoritmo no futuro, toda vez que eles devem receber. Não, daí isso não tem nada a ver com a base do OpenCityMap, mas lá a Microsoft deve receber esses dados para refinar o modelo deles, para futuramente ter um modelo ainda melhor, né? Então, vamos lá. Aí tem vezes também que ele faz uma identificação imperfeita, né? Ou com problemas da orientação do polígono, ou mesmo falta de detalhamento, né? A gente, por exemplo, poderia dizer que esse contorno aqui está satisfatório para essa edificação, né? Porque o mapeamento está muito ligado à finalidade que é dado para esses dados. Só que aqui no OpenStreetMap a gente não dá de cara uma finalidade para esses dados, né? Então, é interessante que o dado ele seja o mais acurado possível, né? Aqui a gente vê que nessa edificação aqui, né, desativando aqui, ela tem tipo uma rebarba, ela tem uma reentrância, assim, né? Ela tem ali, talvez ali sejam duas edículas, elas sejam, enfim, uma aba ali, né? Um todo, enfim. Mas aquilo faz parte da edificação. E a gente vê aqui que na classificação aqui, né,
não aparece esse detalhamento. Então, em alguns casos, compensa a gente consertar essa classificação feita pela inteligência artificial. Aqui eu vou aceitar, como eu digo, para muitos usos, esse nível de detalhamento para o mapeamento dessa edificação estaria sensacional. Mas aqui, por uma questão de eu dispor do tempo para fazer isso, eu vou vir aqui e detalhar melhor, tá? Então, a gente vem e modifica essa feição. A gente tem duas maneiras de adicionar mais vértices a essa feição, porque aqui agora, para fazer esse detalhe, a gente vai precisar de mais 4 nós aqui nessa polilinha que constitui essa edificação, que antes só tinha 4, né? Então, a gente vai precisar de mais 4 nós para fazer esse detalhezinho. Tem duas maneiras de fazer isso. Um deles é vir aqui na ferramenta ponto e clicar. E quando o cursor, né, vocês vão ver que quando ele está dentro da edificação não acontece nada, quando está fora não está nada. Mas quando você está sobre a linha aqui, você pode inserir aqui. Pronto, tá? Então, eu vou pôr mais um desses 2 quadros usando esse método aqui. O outro é você vir aqui no meio do segmento e bem no midpoint, bem no ponto central do segmento, vai aparecer no cursor um maisinho. Você dá 2 cliques e pronto. Ele adicionou mais um ponto aqui, que eu posso usar para ajudar aqui. E vou fazer isso mais uma vez para terminar esse detalhe. Vejam que esse detalhe que eu fiz, ao contrário da edificação automaticamente identificada, que já deve estar codificado no algoritmo dela para já vir com os campos ortogonalizados, quando cabível, eu não tenho essa habilidade que o computador tem de traçar linhas ortogonais. Eu não tenho qualquer obrigação de ter, né? E aí o OpenCityMap tem a ferramenta ortogonalizar, né? Que a gente vem aqui com o botão direito e vai ter aqui o ortogonalizar, ou square em inglês, tá? Botão direito na feição. Essa barra é bem útil, né? Essa barrinha é bem útil. Às vezes eu estou fazendo aqui umas, e às vezes a única coisa, você pode aceitar a feição porque ela está bem certinha, mas ela só precisa rotacionar ou mover um pouquinho, né? Então, com esse botão direito, você tem também um botãozinho de mover, botãozinho de rodar, né? Então, eles são bem. A gente acaba usando bastante o ortogonalizar, rotacionar e mover, né? Às vezes por um pequeno deslocamento, alguma coisa assim. A gente tem não até... ortogonalizou direito, né? A gente tem até... Não, é que eu ainda não... É que eu dei um Ctrl Z para mostrar aqui, né, pro pessoal, né? Ah, tá. Então aqui, ó, tecla O, né? Ou, Ctrl Z, é tecla Q. Desculpa. O é de... Q de quadrado, não sei, eu penso sempre. Q de quadrado, né? Então, aqui, ó, o menu, como vocês viram, tem várias opções legais, inclusive a de copiar aqui a feição. Que aí você consegue... Tem uma pergunta aqui, teve uma pergunta, Cauê, do Rodrigo, perguntando que ele está fazendo a área vizinha, você está desenhando essa bem em cima da linha, né? Ele queria saber quem que edita a feição que está... Teoricamente, se 2 pessoas estão fazendo ao mesmo tempo, o Cauê está fazendo porque ele quis mostrar aqui, né? Mas o ideal é deixar em cima da linha de fora. Senão o Rodrigo está desenhando, o Cauê está desenhando, e os 2 vão mandar elas lá e vai acabar dando um conflito de sobreposição, né, Cauê? Isso, exatamente. Mas uma outra boa prática é quando a gente tem muitos quadradinhos disponíveis, é nunca pegar o quadradinho na vizinhança, né, do quadrado que alguém já está editando, tá? Claro que vai acontecer e tal, né, na velocidade, assim, né, tipo, como que nem a hora que falou assim, vamos mapear, pá, aí um monte de gente seleciona e não está sabendo, ainda não deu tempo de atualizar ali, né? Então, como a professora disse, o ideal é feições que estão fora, você deixar fora. Outra regra, assim, que você pode usar é também considerar que se a feição ela está metade, isso no olho, né? No olhômetro, assim, ela está metade, mais da metade para dentro do teu quadrado, você considera ela do teu quadrado, né? Claro que isso é no olhômetro, né? Tá?
Mas e acho que faça isso. uma do zero, né? Aquele sobrado que você ignorou. Ah, sim. Então vamos lá. Para aquele, por exemplo, esse conjuntinho habitacional aqui, né? Primeira coisa que aparentemente a edificação, né, a parte central, ao que indica aqui na imagem de satélite, elas não são construções geminadas, né? A parede das duas não se toca, tá? Sempre que você tiver dúvida, você pode usar as outras imagens de satélite que estão disponíveis aqui na base do OpenCityMap para você fazer as coisas. Então, geralmente tem no mínimo 5 provedores, e aí claro que varia, por exemplo, nessa imagem aqui da ESRI, por exemplo, esse conjuntinho habitacional sequer existia, tá? Eu já vou falar outras implicações da questão da gente mapear com várias edificações, mas por hora saibam que não tem problema nenhum vocês usarem, né, as outras, principalmente para você tirar em dúvida, isso é uma edificação? Né? Porque são imagens tiradas em tempos diferentes, com sensores diferentes, usando técnicas diferentes para gerar essa imagem, e que vão ter resultados com diferenças. Então é isso, tá? Então eu vou mostrar agora para vocês como faz manualmente o processo, né, com as feições que estão identificadas erradas ou que fez uma identificação, mas que consertar essa identificação vai ser mais trabalhoso do que você fazer do zero. Vamos fazer aqui, né? O Rodrigo disse que é bem aí que ele está editando. Olha só. Tá. Coincidência. São bem os... Não, tranquilo, legal. Continue aí. Vamos lá. Então, aqui a gente vem aqui, área, né? Nesses botões aqui das primitivas gráficas aqui, né? De quando a gente agora me fugiu o nome, de quando a gente mapeia, né? Eu ia ser um pouco mais técnico, assim, né? De falar de quando... Nossa, okay. Quando a gente faz a abstração daquilo que existe no mundo real para aquilo que é representado no mapa, né? E essa coisa em 3D que existe no mundo real, que é a casa, para essa coisa em 2D que existe no mapa, que é não necessariamente a casa, né? A edificação, para essa entidade, né, em 2D que existe no mapa, né, que é a representação, né, da planta, né, dessa edificação. Então, considerando aqui, ele vai dar para a gente, né, iniciar a atividade de vetorizar, ou para quem não é familiar ao termo vetorizar, né, no caso de desenho, seria mais ou menos equivalente a desenhar, né? A gente vai ter ponto, linha e área, né? Então a gente tem feições, né, entidades, né, que da hora que a gente passa do mundo real para o mapa, né, nesse processo de abstração, vão ser representados como pontos, coisas que vão ser representadas como linhas e coisas que vão ser representadas como área. Nesse caso de edificações, a gente quase sempre vai usar a área. Em alguns casos, né, quando é, por exemplo, uma edificação dentro de toda edificação, né? Ou seja, a gente tem tipo um prédio, e daí é uma sala comercial, a gente pode representar essa sala comercial como um ponto dentro do que você coloca dentro do polígono que representa esse prédio. Tá. Mas aqui, dando sequência, né? Então a gente seleciona a ferramenta área aqui, eu já fiz uma enquanto eu falava, vou já deixá-la ortogonalizada aqui e vou fazer mais outra aqui, né? Eu já vou falar por que está faltando coisa aqui, mas fazer outra do zero aqui. Então, vem tecla 3, desenha os cantos dela, ou vetoriza, como a gente fala no termo mais técnico, e aí a gente caracteriza ela aqui. Como a professora disse, a gente vai usar field, tá? Em português, acho que aparece como edificação. Edifício. Como edifício, isso. Daí vocês atribuem.
que é o mesmo que pegar essa tag aqui, building igual a yes, e inserir manualmente aqui na caixa de tags, que é o que seriam os atributos dessa feição, né? Então, aqui agora, quando eu coloquei, caracterizou. Então, vamos fazer mais uma aqui, tá? Eu vou fazer só essas 3, dado que o objetivo do workshop é um mapeamento com auxílio de IA, né? Mas para mostrar para vocês não ficarem na mão caso tenham essa dúvida. Não, né? De toda forma, a gente, às vezes, precisa... Eu aqui acabei de fazer também uma que eram 2, aí tive que diminuir, puxar os quadradinhos para fazer uma e desenhar a outra. Né? A gente já está desenhando mesmo, então a gente usa, quando a gente pode, a gente aproveita, se precisa, rotaciona ou move ela um pouquinho. Precisa, às vezes, editar os vértices, que nem aquele dentinho, né, que o Cauê colocou. E às vezes ela se perde. Ó, esse aí precisa rotacionar, aquelas 2 ali. Uhum. Eu já estou vendo. Elas estão tortinha, um pouco tortinha, parece. Então, a gente vem aqui e rotate, o tecla R, né? Aqui. Até a gente pode se orientar um pouco também pelas outras casas, porque costuma ter um alinhamento, né? Então, tem um... Eu estou fazendo uma que é bem isso também. Você vê o alinhamento da rua, você vê o alinhamento do muro, e as casas estão todas no tuquinho. Aí só estou rotacionando cada casinha. Bom, uma coisa que pode acontecer assim, ó, por exemplo, é interessante que o OpenCityMap ele já tem as ferramentas de validação, então aqui quando eu aceitei essa aqui, como vocês podem ver, como dá para ver visualmente aqui, ela está se sobrepondo a outras edificações. Geralmente, né, edificações não se sobrepõem umas às outras, exceto em algumas ocasiões especiais, onde a gente tem, tipo, por exemplo, uma edícula, embaixo dessa edícula tem alguma edificação, né? Tipo, sei lá, a gente tem um pavilhão, e dentro desse pavilhão você vai ter lá não, esse foi um exemplo ruim. A gente não ia enxergar, né? A gente não ia conseguir enxergar. Foi um exemplo ruim, mas, mas por exemplo, você tem um todo de um estabelecimento, né? Que ele se sobrepõe a um outro estabelecimento, né? E aí parte desse outro estabelecimento não está sobre esse todo. Então, aí você tem meios para dizer, bom, esse todo, que é uma edificação, ele está acima dessa outra edificação. E aí está tudo bem. Mas se a gente não especifica nada disso, o OpenCityMap ele já tem, né, aqui no editor dele, ele já tem aqui, ele já confere a topologia e diz aqui, ó, ele vai aparecer aqui no quadradinho, um triângulo, né, de aviso aqui, e ele já vai mostrar para a gente aqui, ó, que essas aqui, elas estão se sobrepondo, né? Tem uma pergunta. Opa. Tá, vai a pergunta. Tem uma pergunta do professor Ricardo, né? Perguntando também se não precisa indicar os lotes. É uma ótima pergunta, tá? Existe a possibilidade de a gente indicar cercas e não o lote. Porque o lote é uma entidade abstrata, né? É uma coisa que tem lá na matrícula do imóvel, que a gente não tem como saber, né? As prefeituras trabalham com lotes no sentido que eles têm o cadastro imobiliário do município, os loteamentos, etc., mas nem sempre o lote é uma coisa visível. Então, existe tag para muro ou cerca, até posso dar uma olhada aqui para a gente ver qual tag é. Então, a gente pode desenhar que ali tem uma cerca dividindo aquelas 2 áreas, mas a gente nem sabe se aquilo é um lote só, ou se, né, informal, não foi invadido, era um lote gigante. Então, dentro do OSM, a gente não tem essa informação sobre propriedade, né? Então, onde terminou o lote do João e começou o da Maria. Mas, quando a gente consegue enxergar muro, e onde eu estou trabalhando, ali tem um murinho. Mas onde eu estou trabalhando tem bastante muro entre as casas aqui. Então, a gente pode colocar um muro. Mas eu já vou até te dizer a tag, mas deixa o Cauê continuar. Se eu não me engano, é barrier igual a fence. Se eu não estou muito enganado.
Prof, eu já vi em alguns lugares que é mapeado, você pode mapear o lote, aí você faz uma área e põe land use igual residential. Aí você pode especificar o lote caso tenha como definir geometricamente essa separação de um lote do outro. Se ele realmente for uma entidade mais abstrata, ele não tem muito o que fazer, já que a gente precisa desenhar na forma de um polígono, né? Mas de toda forma, o land use residential, entendo, é uma área residencial, mas é diferente do conceito de lote. Porque mesmo que eu fale que o land use é residential, eu não tenho como. Eu posso dizer, por exemplo, que aquele ali é o condomínio Moradas da Serra, mas eu não tenho como ter a informação legal mesmo. Né? Então, eu posso dizer assim, aquilo é uma área residencial que pertence ao condomínio, etc., né? Mas a gente não tem como dizer coisas legais sobre propriedade. Esse aí é um debate em aberto, né, na comunidade, assim, porque um lote pode ter várias edificações, né, por aí vai. Bom, voltando aqui para o nosso problema topológico que a gente tinha. Barrier fence. Tem barrier fence, wall, que deve ser muro. Hedge, que é cerca viva. Portão. E tem barrier yes, que acho que é o melhor que a gente pode usar, vendo pela imagem do satélite. A gente não tem bem como saber se é uma cerca ou se é um muro, né? Tipo de cima. Então, se colocar só yes, você sabe que é uma barreira, mas você não sabe bem especificar o que é. Exato. Bom, aí a gente tem várias maneiras de resolver esse problema aqui, né? Um deles aqui, por exemplo, seria a gente mover essa feição, né? Então, tecla M ou botão direito, ferramenta mover, né? Seria uma das maneiras. Não é o caso aqui, que já vou explicar para vocês. Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, né? Então, vamos lá. A gente tem aqui como abrir um painel de histórico da feição. E a gente tem aqui, ó, que essa feição aqui, ela foi mapeada em 2017, quando provavelmente a imagem era diferente. Isso aqui está me parecendo que são duas edificações. É uma edificação só que onde tem essas duas aqui. Né? Duas águas, né, do telhado. Exato. Geralmente, o indicado é a gente não deletar feições dos outros, tudo mais. Mas como a gente vê aqui, bom, a imagem foi feito, né, de maneira foi feito há bastante tempo atrás, né, a gente inclusive tem como abrir aqui detalhes aqui, né, do change set, aqui é interessante, essa abinha aqui de história abre com o atalho Ctrl+Shift+H, tá? E assim como também tem a barra de medição, Ctrl+Shift+M, né, que é bacana que você vê a área dos polígonos, ver as medidas, né, das coisas. E aqui mostra que é de 2017 e tal. Então, o que eu vou fazer? Como visivelmente é uma imagem só, eu vou deletar eu vou deletar uma das duas. E para respeitar o mapeador original, eu vou pegar e vou transformar uma dessas duas feições no que de fato é a casa. Dá para ver, inclusive, aqui a fachada da frente da casa. Que aí fica o histórico, né? Assim fica o histórico quem da fez feição. Primeiro, quem foi editando e tal. É tipo dentista que tenta até ao máximo salvar o dente ali, né? Tem vezes que não dá para salvar o dente, mas quando possível você salva o dente ali, né? Então, aí, com a feição do OpenStreetMap é bacana assim, porque assim você respeita um pouco a história, no sentido assim, né? É sempre interessante você entender que aquilo que está aqui é parte do trabalho de outras pessoas, então você tem que ter algum respeito, né? A menos que esteja realmente errado, a menos que esteja muito errado, né? Vandalismo e tal, né? Porque acontece e muita gente se preocupa, né, com o OpenStreetMap justamente pela possibilidade, como é que vai ser confiável se todo mundo pode editar?
mas é justamente no fato de ser editável, você ter uma comunidade, uma grande comunidade ativa, que você tem a fiscalização permanente. Tem várias ferramentas que, na hora que você, por exemplo, você fez um polígono, você fez uma edificação do tamanho de uma cidade. Isso com certeza não tem como estar certo, sabe? E aí, na hora, já são emitidos alertas que tem uma série de gente que tá atento, né, e tal. E a comunidade está sempre... Inclusive, vandalismos de Pokémon, né? De Pokémon Go. Na época como a gente está aqui falando de dados abertos e tecnologia, né, o Pokémon Go foi talvez um dos primeiros casos de sucesso assim de realidade aumentada, né, que deve ter causado também muitos atropelamentos e furtos de smartphones na época também. Bom, isso tudo é um debate muito mais amplo aí nisso, né? Mas a história do Pokémon é engraçado, que o povo percebeu, quer dizer, eles entendiam que aquilo era o mapa só do Pokémon, né? E que se eles colocassem uma praça, alguma coisa, era provável de mudar aquilo para um ginásio. Mas é engraçado porque foi um case de sucesso as pessoas explicarem para quem estava vandalizando ali que aquilo era um mapa de verdade, que era utilizada para uma série de coisas e para uma série de... E é interessante que a maioria das pessoas acabou, depois que elas entendem o que é o mapa mesmo, né, acabam cooperando, digamos assim, né, porque, do fundo, é um projeto muito bonito, muito bacana. A gente está chegando no final do nosso... Nossa, passa muito tempo, passa muito rápido quando a gente mapeia. Eu espero que vocês tenham tentado, que vocês tenham se divertido. Quem está assistindo aqui no YouTube, né, em outros horários, que entre em contato com a gente, né? Eu vou colocar ali nos comentários, mas a gente está Mapeadores Livres no Instagram, no Twitter. Entre em contato com a gente, se tiver dúvida, a gente tem um canal do Discord, onde a gente organiza nossas mapatonas. Então, todo mundo que gostou de mapear, achou uma forma interessante de a gente manter uma grande plataforma de dados abertos. E quem quiser, depois, a gente pode conversar mais sobre como usar esses dados para transformar endereços em pontos, etc. A gente pode continuar conversando, né, nessa parceria que a gente tem aí sempre com o pessoal do Code para Curitiba, para todo mundo. Então, estamos abertos aí vamos ver o mundo dos dados abertos de um olhar geográfico, né, de um olhar... Vamos ajudar a mapear o mundo. Hoje a gente ajudou um pouquinho a colocar um pouco mais da cidade de Conde aí na Paraíba no mapa, e certamente é um esforço que vai ajudar a manter essa roda girando. De novo, agradeço demais o convite, né, professor Ricardo, Nicole, né, a galera toda da organização está fazendo um trabalho fantástico em manter esse dia, né, esse dia, manter a nossa cidade aí no mapa dos dados abertos, da inovação, da ciência. A UFPR está de braços abertos aí para que vocês... a diferença do... Sim, o City Information Model, o City GML, ele é mais detalhado, mas existem N trabalhos de integração, né, de dados do OpenStreetMap com dados do CityGML e vice-versa, para você fazer visualizações 3D e tudo mais. Então, basicamente, o City Information Model é um modelo que vai desde uma parte mais genérica, similar ao que a gente faz no OpenStreetMap, até detalhes das partes indoor ou detalhes dos edifícios, etc. Mas existe bastante trabalho científico, existe bastante ferramenta para juntar o CityGML e os dados do OSM. Acho que o CityGML precisa de uma plataforma de dados mais gerais, de mapeamento, então é um casamento também que vai muito bem. Não sei se respondi, mas rapidinho foi isso. E aí, acho que 5 minutinhos de intervalo para o próximo workshop. Não sei se alguém vai... Nicole, olá. Tá muda. Tá com o microfone desligado, Nicole.
Já é a terceira vez que eu esqueço de ligar o microfone. Silvana já estava roubando o meu trabalho, né? Seguinte, muito obrigada, Silvana, muito obrigada, Cauê. A equipe, a gente espera que o pessoal tenha sido divertido com o workshop, é muito interessante ver como dados abertos de geolocalização às vezes revelam muito mais do que ruas, prédios, né, tem um potencial muito grande de mostrar muito mais do que parece. Mais uma vez, muito obrigada por disponibilizarem o tempo e por oferecerem essa oportunidade para os nossos telespectadores. Muito obrigada. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Bom aí de todo mundo. Até a próxima. E antes da gente dar continuidade para a nossa programação, um recado rápido dos nossos patrocinadores. A H2O é uma empresa que tem como missão democratizar o uso da inteligência artificial. Na América Latina, nós temos presença há 2 anos e nos últimos 2 anos conquistamos mais de 30 clientes. Como a gente ajuda? A gente é uma empresa que oferece uma plataforma para auxiliar os cientistas de dados a serem mais produtivos, mas também para auxiliar o negócio a resolver problemas através de machine learning. Quem compra da gente? Toda empresa. Quem tem comprado da gente? Empresas de segmento financeiro, de energia, agribusiness, seguros, que precisam utilizar a nossa plataforma para resolver problemas de fraude, de segurança, cyberataque. Então, é muito difícil você simplesmente rotular o que nós fazemos, mas imagine o seguinte, se você tem um problema complexo que pode ser resolvido com machine learning, nós somos a empresa ideal para buscar esse tipo de solução. Qual é o grande desafio hoje? Eu tenho informação, eu tenho dados, mas dados não quer dizer informação. O que a gente provê é modelos estatísticos e a gente provê uma plataforma que você pode gerar milhares e milhares de modelos estatísticos em 1 segundo e recomendar este modelo para que as empresas possam pegar esta informação e tirar melhor proveito dos negócios que elas estão querendo resolver hoje. Uma coisa que eu tento praticar todo dia é empatia e entender como um CDO vai utilizar soluções da H2O ou qualquer outra. Trabalhar com tecnologia é muito difícil. O processo de escolha de tecnologia ele não é fácil, porque você tem muitas opções e é difícil você tomar uma escolha. O que a gente tem percebido em clientes que adotam a solução da H2O é que o retorno sobre investimento ele é extremamente mensurável e fácil. Se você não conheceu ainda, nos procure porque eu tenho certeza que você vai ter uma boa surpresa entendendo como a gente faz e o retorno sobre investimento vai ser muito mais rápido do que você imagina.